Enquanto isso, Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil hoje? Sim. Não, 57%. não acho. Não, 57% só. mas não, sério, não dá para dizer que ele é o melhor técnico do Brasil, sabe? Não dá para você comparar, com todo respeito ao Felipe, eu sou filipista desde sempre. Eu fui o primeiro cara na imprensa Antes dele a ser sugerir, treinador. antes dele ser treinador. Na época eu queria tirar o Sampaoli entre o primeiro e o segundo jogo da Copa do Brasil, e eu dizia, bota o Felipe. Ah, mas ele não é treinador, bota o Felipe. Oi. Você falou para colocar ele quando ele ainda jogava. Não, ainda jogava também, né? Estava jogando, né? Não me lembro. Eu sei que eu dizia o seguinte: tira o cara e bota o Felipe, sabe tudo, gente. O Felipe é um gênio, o Felipe é um dos caras mais estudiosos que eu conheço. O Felipe senta ao lado do PVC, naquela universidade de estudiosos. O Felipe senta ao lado do PVC, aquele cara que estuda tudo que ele cai a mão, entendeu? Enfim, ele tá fazendo um trabalho brilhante, mas não vou comparar o Felipe com o Abel Ferreira. Não tem como comparar o Felipe com o Abel Ferreira. E com outros treinadores mesmo. Nesse momento? Roger. Não, calma, gente, calma. O Felipe tem que passar uma temporada dos grandes títulos, dos grandes campeonatos. Ele tem que jogar um campeonato brasileiro, ele tem que jogar uma Libertadores. Ele tá fazendo um trabalho brilhante. O time dele é um time que dá gosto de ver jogar. Mas ele enfrentou até agora. Diga. Você lembra de algum técnico brasileiro com um começo assim, tão bom, taticamente? Olha, eu vi o Paulo César Carpegiani, que não chegou a ser um grande técnico depois, fazer mais ou menos isso quando ele assumiu o Flamengo do Zico em 81, na verdade, quando ele substituiu o Dino Sani. Aliás, a minha inspiração toda em sugerir o Felipe Luiz foi porque eu era repórter do Flamengo quando o Flamengo botou o Paulo César Carpegiani, recém-saído de jogador, para ser treinador daquele time. Entendeu? Eu estou muito empolgado. Eu sou um fã absoluto. Cada entrevista do Felipe Luiz eu fico mais de encantado com ele, pela clareza. A gente nem percebeu. Pois é, mas eu fico um pouquinho mais ainda. Entendeu? Mas eu acho que é muito cedo para você dizer que ele é o melhor técnico do Brasil. Eu estou de acordo. E eu acho mais promissor. O mais promissor. Aí agora, sim. Tem um dado em relação ao Felipe Luiz e ao Carpegiani. O Carpegiani ganhou o primeiro título por uma questão de calendário, Renato. Por uma questão de calendário. Diga. Deixa eu só te interromper que a gente vai voltar para ver e aí você continua o seu argumento. Estamos de volta na TV e também no YouTube. Você está assistindo a gente na TV? Corre lá no YouTube para deixar o like e mandar sua pergunta. A gente estava falando sobre o Felipe Luiz ser atualmente o melhor técnico do Brasil. O Renato, apesar de toda a paixão demonstrada, disse que ainda não, muito cedo. E aí, PVC? Eu acho ele mais PVC botou a palavra exata. Exatamente. É isso mesmo, PVC. Agora, é um dado que é um dado pela curiosidade, na verdade, até porque é por uma questão de calendário. O Paulo César Carpegiani, que é a comparação que a gente estava fazendo agora no YouTube, o Renato lembrou, porque era repórter do Flamengo naquele tempo, em que o Carpegiani assumiu o lugar do Dino Sani, que assumiu o lugar do Coutinho. Coutinho assumiu o Sani, e aí veio o Carpegiani. O Carpegiani foi campeão no 32º jogo dele, que foi o jogo contra o Cobreloa, sem contar a Taça Guanabara. Ele ganhou a Libertadores no 32º jogo da carreira dele como técnico. O Felipe Luiz está no 28º, é campeão da Copa do Brasil, é campeão carioca e ganhou a Supercopa. Então, em 28 jogos, o Felipe Luiz ganhou 3 taças. E eu não estou me referindo à Taça Guanabara para ser igual ao Carpegiani. Mas em 28 jogos ele ganhou 3 taças. O Carpegiani ganhou a primeira no 32º jogo. Aí alguém vai falar, o Guardiola também foi no comecinho, mas o Guardiola foi ganhar lá no final da temporada. É uma questão da temporada. A temporada na Europa, você faz lá 55, 56, 60 jogos e ganha o seu título no final da temporada. O Felipe Luiz ganhou 3 troféus em 28 jogos. É espantoso. Mas eu queria, Domi... Fala. Mas é que eu acho que eu não avaliaria apenas pelas conquistas que são realmente impressionantes. O que eu acho é que ele leva para o Flamengo uma coisa que a gente esqueceu que é importante no futebol. Ele respeita a cultura do clube. Ele chega colocando o Flamengo para jogar do jeito que o Flamengo tem que jogar. O Jorge Jesus fez isso e ele está fazendo isso.
Então, mesmo que ele não tivesse levantado tantos troféus e o Flamengo tivesse jogando a quantidade de bola que o Flamengo está jogando, com respeito à filosofia do que é essa identidade clubística, ele já teria meu voto de o mais promissor. Estou com o PVC e com o Renato. De o mais promissor. Porque ele está unindo as coisas que a gente agora ignora. Assim, você vê um clube sem treinador, o Botafogo, por exemplo. O Botafogo está sem treinador, ficou sem treinador, e a gente viu o Botafogo pensando em nomes absolutamente estapafúrdios, assim, um não tinha nada a ver com o outro. Não há o mínimo respeito ao que aquela camisa é em campo. E o Felipe Luiz leva para o Flamengo esse respeito. Então, eu acho isso também fundamental, sabe? Assim, os títulos contam, óbvio que contam, né? Mas eu diria que não é só caneco, não. Agora, por esse trabalho técnico e pelo domínio que demonstrou nos clássicos até aqui, o Flamengo é favorito a tudo esse ano, PVC? Não, eu acho que tem que ter um cuidado que não é igual ao que aconteceu ano passado, mas é um cuidado que a gente precisa ter. Então eu tô com o Renato nesse aspecto. Vamos ver o Campeonato Brasileiro começar. Acho que o Mundial de Clubes vai atrapalhar muito os 4 participantes. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Porque você vai voltar para fazer 11 jogos em agosto e você vai voltar cansado contra todos os adversários descansados. Então, não é que seja um impeditivo, mas vai atrapalhar. Outra coisa, o Flamengo está correndo mais do que os outros, porque esse respeito à filosofia de jogo faz com que o Flamengo seja o time que mais rouba a bola no ataque. O Flamengo pressiona, recupera no ataque, e isso exige um preparo físico gigantesco. O que não pode acontecer com o Flamengo, e isso exige planejamento agora também, é não chegar no meio de julho e acontecer o que aconteceu no ano passado, que você dizia, pô, mas aí você ganhou o Campeonato Estadual, gastou tudo no Campeonato Estadual e agora chegou em julho e não consegue ganhar de ninguém. Acho que não vai acontecer, tem um planejamento físico diferente, mas a gente precisa ter essa observação também, o entendimento de como o time vai suportar fisicamente a filosofia de jogo que é extremamente desgastante. Perfeito, PVC. Agora, não dá para a gente ignorar que também esses 3 títulos e apenas uma derrota é muito impressionante, mas também a maioria é de Campeonato Carioca. Que a gente tem viu uma Copa que do Brasil, gente. Tem uma Copa do Brasil. Tem uma Copa do Brasil no meio, né? É um título Sim. pesado, não é? Não é Mas igual a ao maioria brasileiro na dos Libertadores, mas é um time pesado. Exato, Renato. Mas você sabe o que E me aí, encanta mais, Dona? O que mais me encanta não é nem o título, é a maneira de jogar. É o que o PVC falou, é a identidade rubro-negra. Isso é o Flamengo, que eu, garoto, com times horrorosos, me acostumei a ver jogar. Flamengo jogando para o ataque. Flamengo de, sabe, Buião, Arilson, um bando de Liminha. Fio Maravilha, sabe, Michila, enfrentava Roberto Jairzinho, Gerson Paulo César, e ia para dentro desses times. Tomava goleadas às vezes até conseguia ganhar o jogo outro, mas nunca se acovardou. O Flamengo não é um time estático, o Flamengo é um time de ir para cima, é um time de pressionar, é um time que a torcida grita Mengo e vai todo mundo para cima. Só que o Felipe Luiz está conseguindo fazer isso organizadamente. Os times da minha infância iam de qualquer maneira, por isso mesmo tomavam grandes goleadas dos times melhores, Botafogo, Bangu, Fluminense, eram melhores do que o Flamengo naquela época. O do Felipe Luiz vai muito organizado. E o Felipe Luiz tem uma coisa, ele hoje me emocionou na abertura da entrevista. Você sabe a quem ele dedicou esse título? Aos meninos do Ninho, aos 10 meninos que morreram na tragédia do Ninho. O Felipe não estava nem no Flamengo quando houve a tragédia do Ninho. O Felipe chega 6 meses depois, contratado na janela do meio do ano. Mas ele é tão Flamengo, e ele introjetou aquilo, e sabe, e viveu aquilo lá, de uma forma tal que ele hoje abriu lendo o nome de cada um dos 10 meninos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu. Ele é muito Flamengo, cara. Ele é muito Flamengo. E isso ajuda, e ajuda muito, porque ele entende a alma do rubro-negro. Ele hoje estava falando que ele lembra do gol do Pet, gente. Ele era garoto e vibrou no gol do Pet em 2001, entendeu? Isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença. Agora, o que faz diferença mesmo é que ele é um baita de um estudioso, ele é um baita de um cara inteligentíssimo, ele sabe mexer. Tem muita gente que reclama que ele demora a mexer, mas ele, quando mexe muito bem. Hoje, por exemplo, chegou um determinado momento que o Gerson sentiu a coxa. O Gerson era um dos melhores jogadores em campo. Ele tirou o Gerson
e colocou o Juninho. Muita gente disse, mas o Juninho, ele puxou o Plata para a direita, onde o Plata joga melhor do que como centroavante, está jogando de centroavante porque não tem outro, e o Juninho entrou e entrou bem. O Juninho hoje entrou muito bem. Então, ele tem umas sacadas de quem realmente estuda tudo. E é engraçado, porque você quer falar com ele assim, não, mas vem cá, o brasileiro, ele diz, meu único pensamento nesse momento é o internacional depois da data FIFA. E é verdade, é onde está o foco dele. O brasileiro, ele vai estudar quando começar, quer dizer, o brasileiro como um todo, mas lá para frente, ele vai jogo a jogo. E ele vai muito bem jogo a jogo.